Olá, pessoal, e sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo no verdadeiro clássico do radioamadorismo, o receptor regenerativo Mangavá 2/Júnior. A gente vai fazer uma viagem no tempo, sabe? Vamos acompanhar toda a evolução técnica desse projeto incrível, começando lá em 2008 e chegando até a grande revisão de 2013. Vai ser uma análise bem legal. Mas antes da gente começar, só um recadinho rápido, tá? Todo este conteúdo foi organizado e processado por uma inteligência artificial. A gente se esforçou muito para garantir que tudo estivesse certinho, mas você sabe como é, né? Às vezes a IA pode cometer um errinho de interpretação. Por isso, a gente sempre recomenda dar uma olhada nas fontes originais, ok? É só para garantir. Beleza, então, o que a gente vai ver hoje? Primeiro, uma introdução ao projeto Mangava. Depois, a gente disseca o circuito original de 2008. Na sequência, pulamos para a evolução de 2013. Aí, a gente entra nos detalhes e refinamentos finais. E para fechar, a gente fala sobre o legado que esse projeto deixou. Vamos lá! Sabe, o projeto Mangava é muito mais do que só um esquemático eletrônico. É, na verdade, uma história de comunidade. Uma história de colaboração, de gente apaixonada por eletrônica que se juntou para pegar algo que já era bom e deixar ainda melhor. É sobre essa jornada de aprimoramento que a gente vai falar. E, claro, essa jornada não teria acontecido sem algumas pessoas fundamentais. Temos que dar o crédito, né? O projeto original é da dupla PY4JR e PY2CWW. A grande repaginada de 2013, que a gente vai ver em detalhes, foi obra do William Happerban, o PY2BBS. E quem demonstrou tudo na prática e documentou em vídeo foi o Alexandre Lima. Então, nosso muito obrigado a eles por compartilhar todo esse conhecimento com a gente. Então, vamos nessa. Para começar, vamos voltar para 2008 e olhar a arquitetura original. É aqui que tudo começou, a fundação de todo o projeto. Olha só o circuito de 2008. A palavra de ordem aqui era simplicidade. A ideia era usar componentes que qualquer um pudesse encontrar, sabe? Coisa fácil de achar. A gente vê ali o famoso LM386, um clássico, cuidando do áudio, e o oscilador local, bom, é aquela configuração padrão que a gente conhece, que gera frequência interna para a gente conseguir sintonizar as estações lá fora. Era um projeto feito para montar e se divertir, sem complicação. Agora se prepara, porque aqui tem uma das sacadas mais geniais desse projeto. A sintonia. Em vez de usar aqueles capacitores variáveis, que são grandes e caros, os caras usaram um diodo retificador comum, um 1N4001. Ao polarizar o diodo ao contrário, a capacitância interna dele muda conforme a tensão. Ou seja, com um simples potenciômetro você consegue sintonizar as estações. É ou não é uma solução brilhante? Pura engenharia na veia. Ok, agora vamos dar um salto no tempo. 5 anos se passaram e estamos em 2013. O projeto foi revisitado, mas dessa vez o objetivo era outro. A meta era bem clara: otimizar tudo. Conseguir um áudio mais limpo, um circuito mais parrudo e, no geral, um desempenho muito superior. E aqui está ele, o esquemático revisado pelo PI2BBS. Dá pra ver de cara que o negócio ficou mais refinado, né? A ideia era justamente essa, dar um up no ganho, deixar o áudio cristalino e acertar a cobertura de frequência. Basicamente, transformar o receptor numa máquina bem mais poderosa. E a maior mudança, sem dúvida, foi no estágio de áudio. Lembra do LM386? Pois é, ele saiu de cena para dar lugar ao TDA-2003A, que é bem mais potente. E não é só questão de volume, não. O TDA-2003A entrega um desempenho melhor, mais estabilidade e tem força para empurrar um alto-falante de 4 ohms sem suar. Repara também que a filtragem da fonte foi melhorada, para garantir que tudo funcione liso, mesmo com o volume no talo. Só que toda mudança gera um novo desafio, certo? Com um amplificador de saída tão mais forte, o pré-amplificador que vinha antes precisava de mais gás para conseguir excitar ele direito. E aí veio a pergunta: como é que a gente aumenta o ganho desse pré-amplificador sem ter que redesenhar tudo do zero? E a solução, meus amigos, foi de uma elegância. Olha só isso. Foi só adicionar um capacitor de 220 microfarads em paralelo com o resistor de emissor do transistor pré-amplificador, o BC548C. Isso cria um atalho de baixa impedância para o sinal de áudio. O resultado? O ganho de tensão do estágio vai lá para cima e, melhor de tudo, sem mexer no ponto de operação DC do transistor, que é algo crucial. Simples, eficaz e genial. Muito bem, já vimos as grandes mudanças. Agora, vamos mergulhar nos detalhes, naqueles refinamentos que realmente dão a personalidade e o desempenho final a esse receptor. E falando em personalidade, a gente precisa falar do coração de tudo isso, o transistor BF494. Esse componente aqui é quase mágico. Pensa bem, ele sozinho funciona como oscilador local,
como misturador, como amplificador de RF e como detector. Tudo ao mesmo tempo. É essa capacidade de fazer 1001 coisas que faz os receptores regenerativos serem tão simples na construção, mas tão eficientes no resultado. Ok, mas e se chegar um sinal muito forte na antena e satura tudo? Pensaram nisso também. Adicionaram um atenuador de RF, que nada mais é que um resistorzinho de 22 ohms que você pode ligar com uma chave para acalmar o sinal. Além disso, o circuito tanque, aquele que define a frequência, foi ajustado com um capacitor trimmer para garantir que ele cobrisse exatamente a faixa dos 40 metros, de 6.9 a 7.3 MHz. Precisão é tudo. E, gente, vamos combinar? Não é só a eletrônica que impressiona. O projeto é uma verdadeira obra de arte. O chassi de madeira, o painel de alumínio reaproveitado e o capricho na escolha dos componentes, usando peças vintage da Siemens, da Philips, dá um charme todo especial, né? Até o indutor foi enrolado à mão. É um trabalho de artesão. Beleza, o rádio tá lindo, mas como você sabe em que frequência está sintonizando? Aí que entra o trabalho de paciência, a calibração. Na bancada, com um oscilador a cristal externo gerando um sinal super preciso, o montador vai marcando o dial ponto por ponto. É um trabalho minucioso, que garante que, quando você girar o botão, você saiba exatamente onde está. Certo. Depois de ver tudo isso, a gente se pergunta, qual é o legado do Mangava 2/J? Vamos amarrar todas essas pontas. Para mim, ele se apoia em 3 grandes pilares. O primeiro é a evolução técnica. A gente viu a transição inteligente do LM386 para o TDA-2003A, a otimização do pré, foi um salto de qualidade. O segundo é a engenhosidade. Aquela sacada de usar um diodo comum para sintonia é simplesmente genial. E o terceiro pilar é a filosofia por trás de tudo, a união perfeita de um visual retrô, cheio de nostalgia, com um desempenho moderno e confiável. E por isso, a gente precisa, mais uma vez, agradecer de coração aos criadores PI4JR, PI2CWW, PI2BBS e o Alexandre Lima. O trabalho de vocês, a documentação, tudo isso ajuda a preservar um conhecimento valiosíssimo para toda a nossa comunidade de radioamadores. Muito obrigado mesmo. No fim das contas, esse projeto é um lembrete, né? De que circuitos simples, quando são bem pensados e bem executados, podem ter um desempenho que surpreende a gente. Eu espero de verdade que essa nossa análise tenha inspirado você aí a pegar o ferro de solda e começar seus próprios projetos. Experimentar, construir, é isso que move o nosso hobby. Muito obrigado por me acompanhar nessa jornada. E aí, curtiu essa análise técnica? Se sim, você pode dar uma força gigante para o nosso trabalho. É só se inscrever no canal, deixar aquele joinha no vídeo e, se puder, compartilhar com algum amigo que também curte esse universo. Ah, e claro, deixa seu comentário aí embaixo. Conta pra gente o que você achou, se já montou um Mangavá. A gente adora ler os comentários de vocês.